Olá, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Reinaldo Ishikawa e hoje nós vamos ter nossa primeira aula de metodologia da pesquisa científica. Afinal de contas, o que é essa disciplina? Para que serve a disciplina? E quais são as suas utilidades? Afinal de contas, você pega um curso e fala, mas por que eu tenho que ter essa disciplina? Na verdade, ela vai dar o embasamento teórico à sua pesquisa, ao seu texto, à sua escrita, aquilo que você lê, aquilo que você pesquisa, aquilo que você concilia com o seu trabalho. Então, a metodologia, ou seja, é o estudo do método. Mas qual método? Método para pesquisar. O cientista, o pesquisador, o analista, ele tem que escrever, ele tem que pensar, fomentar ideias, transcrever as ideias para o papel. E para isso existe uma maneira, existe uma fórmula para fazer isso. Quer dizer, não é uma coisa simplesmente de achismos ou uma coisa natural. Ele precisa aprender as regras do jogo. E essas regras do jogo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou ABNT, que padronizou os trabalhos acadêmicos em todo o Brasil. Não é exclusivo da Unopar. Toda faculdade, toda universidade, ela possui essas regras e possui também essa metodologia. Vamos imaginar o seguinte, quando você vai fazer um bolo, você tem lá os seus ingredientes. Os ingredientes foram separados diante da sua mesa. Aí você vai ter que começar a preparar aquele bolo. O que você precisa fazer? Existe lá na receita o modo de fazer. O lugar certo dos ingredientes, a quantidade certa, a ordem certa, os recipientes necessários, a temperatura do forno. Quer dizer, isso tudo é o chamado modo de fazer. Se você pular uma etapa, vai dar certo? Não. Se você inverter os ingredientes, vai dar certo? Também não. Se você adiantar, substituir um produto por outro, vai dar certo? Pode até ser que dá, mas não vai ficar bom. Então imagine que o modo de fazer seria a metodologia de pesquisa. Os ingredientes são as disciplinas que vocês estão cursando durante esses semestres aí, que irão cursar ainda nos próximos semestres. Então você tem aí os ingredientes que vão sendo dados para você durante o seu ano letivo. Perdão. Além desses ingredientes, você tem as leituras extras que vocês fazem, não fazem? Os livros que são referenciados para vocês lá no comecinho do seu curso. Você tem lá plano de ensino com as disciplinas que vocês vão ter, além das bibliografias obrigatórias e as complementares. Aquilo, pessoal, não está lá de enfeite. É para vocês lerem, procurarem. Além daquilo que é obrigatório, além daquilo que é complementar, vocês têm as pesquisas que vocês realizam por conta própria. Encontrou um site interessante com um artigo interessante, uma revista científica que você encontrou numa faculdade, que você comprou, um livro que você achou interessante, comprou, pegou na biblioteca, que não faz parte daquela leitura obrigatória, mas que é importante para a sua pesquisa, para o seu texto, para a sua formação. Isso vai compondo os ingredientes que vai se tornar você como profissional. Você é um profissional, você é uma soma das suas ações. Então a metodologia, ela vai lhe auxiliar a como utilizar aqueles ingredientes em determinadas ocasiões. Aqui eu tenho que usar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, uma pitada daquilo lá. Mas aí, qual é a fórmula mágica? Não tem fórmula mágica. A pesquisa se faz com aquilo que eu aprendi na faculdade. O professor falava, horas bundas. É sentar e ler, 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 pesquisar, rever o que você pesquisou, fazer anotação, fazer uma leitura novamente. Isso, pessoal, não tem fórmula mágica. É fazer mesmo, é sentar e fazer. A desculpa que não tem tempo, não é desculpa. Você está fazendo agora um curso superior. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Não é à toa que 3 a 4% da população mundial, né, tem ensino superior. Não é fácil, não tenho tempo, tem filho, tem esposo, tem marido, tem cunhado, papagaio, cachorro, tigre, leão, vaca, zebra, não interessa. Aquilo, esse momento que você tem é para você. A aula é só um complemento da sua pesquisa. Isso aqui que você está vendo agora, esse cara bonito na sua frente, é só um elemento do seu trabalho. Você tem web aula, tem fórum,
tem chat, tem as leituras obrigatórias, quer dizer, há uma série de componentes que vão dar sustentação à sua pesquisa, à sua formação. É essa formação que vai ser, né, aquele profissional adequado ao mercado de trabalho, aquele cara que vai ser desejado pelo mercado de trabalho. É isso que depende da sua formação. É fácil? Claro que não é fácil. Não vai esperando encontrar facilidades. E digo, né, tem algumas pessoas que acham que o curso à distância é muito mais fácil que o presencial. Eu digo que não, é muito mais difícil. Porque as exigências são muito maiores da parte de você, aluno. Né? É claro, eu tenho tutor eletrônico, eu tenho tutor de sala, eu tenho professor, eu tenho a biblioteca virtual. São elementos fundamentais, mas depende principalmente de você. Se você não quiser, não vai para frente. Agora, o que nós precisamos é que essa ligação entre você e o teu livro torne-se um amante. Seja amante do seu livro. Leia-o, abra-o, anote, escreva nele, chame de sua, jogue na parede, jogue no texto, grife. Ele precisa de você. O livro, ele tem que ser uma constante, o livro, o artigo, e a pesquisa ela é justamente essa soma do conhecimento que você vai obtendo ao longo do seu curso. Né? Além das experiências que você também tem ao longo da sua própria formação profissional e humana. Ok? Vamos lá para o primeiro slide, mostrar um pouquinho das possibilidades que nós podemos tratar na aula de hoje. Vamos falar da construção do referencial teórico da sua pesquisa. Esse referencial teórico aí, ele é principalmente usado para dar sustentação aos elementos que vão compor a pesquisa. O que é esse referencial teórico, então? É o que eu acabei de falar. São os métodos criados para a pesquisa. São os elementos, os instrumentos de pesquisa. O livro, o artigo, a aula. Tudo isso vai compor o teu referencial teórico ou a sua bagagem epistemológica. E existe também o eixo, ou seja, para onde vai ser direcionado a minha pesquisa. Ela pode ser para um pré-projeto de pesquisa, ela pode ser utilizada para os estágios que vocês podem fazer, aqueles estágios que vocês vão fazer nas empresas, pode ser utilizado para a criação dos trabalhos de conclusão de curso, né, que são um portfólio no trabalho de vocês, e a análise entre a teoria e a prática. A teoria e a prática é que vão dar a sustentação, o elemento fundamental para que a pesquisa ocorra. E vamos lembrar que nós temos aqui no final do curso a criação de um trabalho de portfólio, que é a soma do conhecimento que vai compor a conclusão do seu curso. O trabalho de portfólio é o certificado de que, ao longo dos seus semestres, você foi capaz de resolver um problema, um trabalho, e esse trabalho vai certificar que você está apto a desempenhar a função na qual você almejou ao entrar em um curso superior. Você é analista e desenvolvedor de sistemas e você provou com o seu portfólio. Você provou com essa metodologia criada a partir do seu próprio estudo. Então, é importante frisar sempre que, a partir do momento que você se dispõe a fazer esse tipo de pesquisa, a partir do momento que você se dispõe a realizar um curso superior, você tem que criá-lo a partir de elementos fundamentais. E esses elementos, então, nós vamos trabalhar na aula de hoje. Ok? Bem, a primeira dificuldade é justamente como enfrentar esse problema. E a solução é tentar transformar esse problema em uma solução. Como? É o teu olhar que vai fazer isso. É saber enxergar as coisas boas diante das dificuldades. Então eu peço que vocês prestem muita atenção nesse vídeo que nós vamos ver agora, que mostra que o problema para um pode ser a solução para outro. Depende simplesmente do seu olhar de você. Vejam o vídeo, aí nós já voltamos. Sítio, como falei para vocês. E eu ia para a escola a pé, naturalmente. E para não passar nas estradas, que as estradas eram longas demais, eu cortava caminho dentro daquelas propriedades no sítio.
E eu chegava na escola cheio de carrapicho. Vocês sabem o que é carrapicho? Sim ou não? Eu chegava igual um monstro, assim, cheio de carrapicho. Aí a professora ria, as menininhas riam. E a professora dizia, Daniel, senta aí. Você não vai entrar na sala enquanto não tirar todos os carrapichos. Você parece um bicho do mato, quero ver se traz mais carrapicho. Não entre na sala enquanto tiver umzinho. Se tiver umzinho, você não entra na sala. Aí todo mundo saía rindo, a professora fechava a porta. Eu ficava pro lado de fora, mandava sentar e dizia assim, você não entra na sala de aula enquanto você não tirar todos os carrapichos. E carrapicho, meu amigo, minha amiga, não é fácil tirar não. Ele não sai assim. Não adianta você dar tapa, ele não sai. Você tem que tirar um por um, sabia não? E eu ficava uns 10, 12 minutos pensando, meu Deus, para que será que serve o carrapicho? E eu descobri uma coisa fantástica. Descobri que o carrapicho não serve para nada. Pois bem, o Brasil é o maior produtor de carrapicho do mundo. E é um problema, é um grande problema. Agora percebo que é foco. Um professor suíço, chama Jorge de Mestre, é o nome dele. Ele estava defendendo a tese dele no microscópio. Quando ele sentiu um cansaço na vista, foi passear num bosque na Suíça, para aliviar a vista. Quando ele estava passeando num bosque, grudou 2 carrapichos no paletó dele. 2, não um monte, 2. Ele tentou tirar o carrapicho não saiu. Tentou tirar de novo, o carrapicho não saiu. Pela 3ª vez ele tentou tirar o carrapicho não saiu. Olha o que é foco, olha o que é criatividade. Ele pensou, ué, como é que esse negócio gruda? Não tem cola na minha roupa, não tem cola no carrapicho, como é que gruda? Ele pegou os 2 carrapichinhos, trouxe para o laboratório. Não tinha nada a ver com a tese dele era outra coisa. Mas ele botou no microscópio, ampliou e viu como é a garra do carrapicho. Por que o carrapicho gruda? E sabe o que ele inventou? O velcro. Esse homem ganha tanto dinheiro que cada vez que eu faço assim, ó, ele ganha $100. Ó. Vocês viram então como é difícil, né? Um problema virar solução. É claro que nem sempre é fácil, não é uma coisa tão simples, mas as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, né? Porque eu sei que não é só ir à aula, não é só estudar, nós temos uma vida, cada um tem os seus problemas, cada um sabe o tamanho dos seus problemas. Mas o que nós estamos tentando mostrar para vocês é que a dificuldade é tentar transformar o problema em uma solução, em uma coisa boa. Pensem que esse sacrifício de agora vai ser uma coisa boa lá para frente para vocês. E isso é importante, esse foco. Porque vocês estão começando agora, mas a ideia é que com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais difíceis. As cobranças serão maiores, as dificuldades serão maiores também, mas não desistam disso aí. Porque a pesquisa é fundamental para provar, para formar e para transformar você de um aluno em um profissional, de um aprendiz para um mestre. Então é importante que você tenha ferramentas. E é por isso que nós vamos falar de ferramentas agora, que vocês têm ao seu alcance. E uma delas é a Biblioteca Virtual do Unopar, que está lá com todas as informações necessárias da disciplina. São elementos que são cruciais para que nós, né, e que vocês tenham a ferramenta necessária para a pesquisa. Vamos lá então? Vou mostrar para vocês agora um pouquinho, né, de como trabalhar com isso. Então, o que é a dica? Vocês têm o site aí da Unopar, vocês têm o site da Unopar aqui, e nesse site da Unopar, vocês podem ter acesso a uma série de outras informações. Nesse site da Unopar aí, que todo mundo conhece e vale a pena visitar, você vai encontrar bem no site da Unopar Virtual, um cara muito feio aqui, né, que é parceiro meu. Vou até contar um segredo para vocês, não poderia contar, mas na época da seleção da foto, eu fiquei com ele, primeiro e segundo lugar. Mas como eu trabalhava no Unopar e acharam meio complicado um funcionário aparecer na propaganda, escolheria esse outro rapaz aí também, parece que ele fez um certo sucesso. Mas foi opção, eu fui a primeira opção e ele foi a segunda. Então você vai ter acesso ali à biblioteca virtual. Essa biblioteca virtual, ela vai ser fundamental para que você encontre elementos da sua pesquisa. Então tá lá, vai aparecer o teu usuário, a sua senha, todo mundo tem aí, né? É bom sempre usar. Vou colocar o meu aqui, vou colocar a minha senha.
É Galinha da Angola 147, pode copiar depois. Senha inválida, foi mandado embora ao vivo, não estou sabendo. Cadê meu mouse? Deixa eu ver se está fazendo certo. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Devagarinho, como um... Ah, entrou. Aí. Essa vai ser a página que vocês vão encontrar na biblioteca virtual. Vocês podem perceber aqui que vão ter à sua disposição alguns livros completos de algumas editoras nacionais. Aqui vocês vão encontrar também as teleaulas que vocês já assistiram durante o seu curso. Então isso é uma ferramenta que eu acho muito importante. Por quê? Porque vocês têm à sua disposição a possibilidade de rever aquelas aulas que vocês já tiveram. Uma coisa que os alunos do presencial não têm essa possibilidade. Se ele assistiu uma aula de um professor e quer rever aquela aula, ou ele anotou, né? Ou ele não tem como voltar. Vocês têm. Quer assistir ela de novo, né? Não entendeu alguma coisa, ou quer realmente compreender uma outra coisa que foi falada, você pode acessar todas as suas teleaulas. Isso é uma coisa muito importante e muito legal, né? Seria bom, né, que aquele aluno esforçado sempre revesse a aula da semana anterior. Então eu vou assistir a aula número 2 hoje, então antes eu assisto a aula número 1, para tentar entender qual é a ideia do professor, para tentar compreender as ideias e ajudar na hora da segunda aula, da terceira, da quarta aula. Então, vamos imaginar que é uma construção. E vocês têm essa construção aí no dia a dia. Lembrando novamente, pessoal, a teleaula é só um elemento de aprendizagem. Nas mesas redondas, os tutores aí com vocês, né, de sala, e os eletrônicos aqui com a gente, sempre reforçam, assim como o coordenador. A teleaula é apenas uma ferramenta de aprendizagem, não é a única. Reforçando, as teleaulas, as web aulas, as aula-atividade, os fóruns e também a biblioteca digital. Porque ali, né, você vai ter uma série de elementos que vão ajudar a complementar aquele conjunto, né, de disciplinas que você tem durante o seu ano letivo, durante os semestres que compõem o seu curso. Ok? Então nós temos aqui o acesso às teleaulas, os periódicos de muitas revistas científicas em todo o Brasil, que vocês podem acessar também gratuitamente, separado por área do conhecimento. E também nós temos aqui, no caso da ABNT, as padronizações. Então aqui, ó, capa de trabalhos acadêmicos, você vai clicar ali e vai aparecer essa outra janela, que são a parte das padronizações, divididas em orientações para padronização de trabalhos acadêmicos e modelos de capa e trabalhos acadêmicos. Então, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho acadêmico e apresentar num evento científico. Eu tenho aqui um modelo pronto. Está aqui, ó, o Unopar já forneceu esse modelo pronto. Você vai clicar, vai abrir um arquivo e você vai complementar aquilo lá com a sua pesquisa, né? As referências, como elaborar uma referência bibliográfica, um projeto de pesquisa, se eu precisar, por exemplo. É importante frisar que o projeto de pesquisa, por exemplo, ele não é utilizado apenas na graduação. Alunos que vão fazer especializações, mestrados e doutorados têm que montar um projeto de pesquisa. Quem vai dar o suporte é a disciplina de metodologia. Às vezes eu não sou da área de licenciatura, eu não quero dar aulas. Ok, você não vai usar. Mas eu quero fazer um mestrado. Então, peraí. Você vai precisar, então, montar um projeto. E como eu vou montar o projeto? Você vai ter que voltar à sua aula de metodologia para entender como funciona. Não tem como escapar. Ela é fundamental. E aqui também são as capas, elaboração de TCCs e monografias, trabalhos acadêmicos, né? Instruções para utilização dos modelos, modelo de artigo científico. Então, olha, pessoal, vocês têm na sua disposição
né, uma série de informações importantíssimas para o aprendizado. Agora eu pergunto para vocês, jovens, quantos de vocês acessam com frequência a biblioteca digital? Quantos de vocês frequentam de fato a biblioteca de vocês aí, do Polo? É complicado, né? Porque a biblioteca tem que ser um espaço também de aprendizagem. Não para apenas ler jornal. É importante ler jornal, sim. Mas é importante também que vocês busquem esses processos de informação. Que você busque essa aprendizagem. Porque é justamente esse elemento que vai compor toda discussão que nós estamos fazendo. É importante também frisar que o elemento de aprendizagem que nós estamos fazendo aqui é apenas um exercício para vocês perceberem o quanto é importante esse processo. Então, quando vocês vão para a biblioteca, ali é um espaço de aprendizagem. Quando vocês abrem um livro, abrem um artigo e vocês estão revendo uma aula passada. Ah, eu tive uma aula agora de uma disciplina e eu quero rever aquela aula. Vocês podem entrar na biblioteca virtual e acessar aquela aula de novo. Assistir quantas vezes vocês quiserem. Que lugar teria para fazer isso? Então, vamos usar esses espaços para realizar essas atividades, ok? Vamos falar um pouquinho então do projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa aqui, pessoal, ele não é utilizado apenas para TCCs. Ele é utilizado também para outros mecanismos. Vamos pensar que no caso da disciplina do curso de vocês, vocês irão fazer o trabalho de portfólio. Ok, ele é importante, ele é fundamental. Mas como eu vou montar um trabalho de TCC? Como eu vou montar um trabalho de portfólio? Como eu vou montar um projeto de pesquisa? Eu passo por uma estrutura. Essa estrutura ela é composta por 3 elementos. O que nós chamamos de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então isso compõe o seu trabalho. Ele precisa aparecer no seu trabalho, porque sem isso não há trabalho acadêmico. Eu vou apontar alguns elementos aqui para vocês entenderem como funciona, ok? A lombada, ela é opcional. O que é a lombada? Geralmente ela é utilizada naqueles trabalhos que nós conhecemos, né, de TCC, doutorados, mestrados, que eles têm aquela capa dura. Geralmente a capa preta escrita em dourada. Então essa capa dura aí, essa parte aqui é a chamada lombada, onde coloca-se o título da obra, coloca-se o autor. Essa, no caso de vocês, é opcional. Coloca quem quiser. Como o trabalho de portfólio não vai ter essa composição, essa estrutura de um doutorado, de um mestrado, não precisa. Está aqui, opcional. Essa capa que aparece aqui também, não é aquela capa impressa, é essa capa dura aqui. É nisso que chama capa dura, tá? Aquela capa preta impressa. Essa capa aqui é opcional. Agora, a parte onde aparece você como autor, o nome da sua universidade, isso nós chamamos de folha de rosto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é uma folha de rosto. Vou botar um exemplo que tem no site da Unopar. Isso é obrigatório. É aqui que vai aparecer a instituição na qual você está afiliado, vai aparecer o seu nome e também dos seus companheiros, caso fizer um trabalho em grupo, o título do trabalho, a cidade na qual você está escrevendo e o ano. São informações importantes e vitais. A folha de rosto, né? Não confunda folha de rosto com capa. A capa é aquela capa dura, tá? Geralmente quando você faz a encadernação. No nosso caso aqui, ela é opcional. O que é obrigatório é a folha de rosto. Eu já mostro para vocês o que é uma folha de rosto para diferenciar. Essas outras partes aqui, essas listas, também são opcionais. Por exemplo, listas de ilustrações, listas de abreviaturas e siglas, listas de símbolos, são tudo opcional. Por quê? Geralmente é para trabalhos mais específicos. A pessoa utilizou, por exemplo, um monte de imagem. Utilizou lá 50 fotos no trabalho. Então ele coloca uma lista
das fotos. Quando a foto foi tirada, quem tirou a foto, de que local foi fotografado. Ou o cara usou muito gráfico, então ele coloca uma lista de gráficos. Gráfico número 1, título do gráfico, da fonte que foi tirada, e por aí vai. Símbolos, eu usei muito símbolo, usei muita abreviatura, muita sigla que são específicas da minha área. Então eu acho importante colocar lá no comecinho do meu trabalho o que significa cada daquelas sílabas, siglas, perdão. Então, isso aqui não é obrigatório. Coloca quem tiver vontade. O que é obrigatório aqui? Folha de rosto e o sumário. O sumário é onde você vai apresentar detalhadamente as páginas nas quais você está trabalhando. Então, a introdução está na página 10. O meu desenvolvimento, capítulo 1, na página 14. Capítulo 2, página 20. A minha referência bibliográfica, lá na página 40. Então, o sumário, ele é obrigatório a ter em qualquer trabalho acadêmico e também a folha de rosto. Tá? Esses elementos, eles são obrigatórios e não tem opção de tirar. Lembrando, esses são os elementos pré-textuais, ou seja, antes do próprio texto. Então, só para relembrar, capa é opcional, folha de rosto, obrigatório. Os índices, o sumário, perdão, também é obrigatório. Então, folha de rosto e sumário, obrigatório, tem que ter. Esse é o elemento pré-textual. Agora vamos para os elementos textuais, é onde o texto realmente começa. Vamos lá então? Olha só, nessa estrutura de texto aqui, as partes que são chamadas de textuais. A parte 1, a introdução. Essa introdução, ela é composta de alguns elementos fundamentais. Então é muito comum o aluno perguntar: professor, o que eu coloco na minha introdução? Como eu devo fazer uma introdução? A introdução, como o próprio nome vai dizer, ele vai introduzir, ele vai apresentar o tema para o leitor. Para você não, você já conhece o trabalho. Mas você tem que partir do pressuposto que o leitor não o conhece. Os detalhes que para você é muito simples, é muito claro, às vezes que o leitor não tem essa mesma visão. Isso aí, pessoal, é uma regra não apenas para trabalhos acadêmicos. Até para escrever uma carta profissional, uma carta de intenção, um currículo, um memorial descritivo, uma carta de amor, se você não se expressar direito, a pessoa que está lendo pode ler uma outra coisa. Você sabe muito bem, às vezes uma vírgula mal colocada muda todo o sentido de um texto. Então a clareza é fundamental. Ser prolixo é ruim. Ser muito sucinto também é ruim. Qual é a fórmula mágica? Sempre o meio termo. Nem pouco para parecer muito sucinto e nem demais para parecer prolixo. Prolixo é aquele que fala e não fala nada. Ele fica enrolando com as palavras, brincando com as palavras. Então, o que deve aparecer na minha introdução? Primeiro, eu tenho que apresentar o tema do projeto. Ou, o tema do portfólio. Eu tenho que apresentar aqui o que eu vou tratar. Qual é o tema que eu vou utilizar para fazer? Aí, o problema a ser ou a serem abordados. Aqui é uma parte crucial. Se uma pesquisa não tiver problema, você não tem pesquisa. Eu tenho que ter um problema de pesquisa. Eu tenho que solucionar, desenvolver, analisar, melhorar alguma coisa. Se vocês não tiverem claros que um portfólio, um TCC, uma especialização, um mestrado ou doutorado, a primeira coisa que tem que ter é um problema a ser resolvido ou melhorado. Se vocês não tiverem claro que vocês têm um problema a ser resolvido, vocês não têm pesquisa. Entendeu? Não é uma descrição, vocês vão fazer uma interferência. Se vocês, ainda mais análise de sistemas,
desenvolvedor de sistemas, ele tem que ter um problema. E é o que mais tem hoje é problema. E os problemas não são simplesmente problemas funcionais. Problemas, por exemplo, de adequação do teu programa com o seu usuário. O problema é na necessidade que o usuário tem e o problema não satisfaz. Adequação às necessidades do cliente. Um problema, muitas vezes, é de interface. Um problema pode acontecer também quando o cara que cria o programa não sabe que atrás daquele programa, ou na frente do programa, tem uma pessoa que às vezes não é da área. Então, você que é de ADS, fala que, olha, isso aqui é muito simples, né? E aí a pessoa que não é da área acha aquilo lá a coisa mais complicada do planeta. Eu digo por mim, eu não sou formado em ADS. Ó, sério, sério? E aí eu falo pro professor, olha, usa o Linux, ele é muito simples. É simples nada. É coisa para louco usar o Linux. Mas para quem é da área, é muito simples. Os comandos e tal. Mas reparem, às vezes o problema não está no programa em si, mas em adaptar o programa ao usuário. Olha que problema. Às vezes, por que o Windows fez tanto sucesso? Porque ele tem uma coisa diferencial? Não, porque ele é fácil de mexer. Ele é intuitivo. Então, reparem, o problema, às vezes, não é em analisar o software, não é em desenvolver uma coisa melhor, mas simplesmente torná-lo mais viável ao meu usuário final, que é o seu consumidor. As pessoas às vezes esquecem que por detrás, né, daquele programa tem lá uma pequena padaria que o cara precisa de uma coisa muito específica para a área dele. Ou uma grande empresa que tem lá a sua TI, mas mesmo assim a necessidade deles são diferentes daquilo do programa. Então o problema está nisso aí. Você que deve detectar o problema e propor soluções viáveis para aquele problema. Depois, as hipóteses, quando couberem. O que são as hipóteses? Bem, o problema, vou pegar um exemplo. A padaria do vizinho, né, comprou um programa de estoque de mercadorias. Aí, esse estoque aí, tá difícil de mexer. Então, o problema não é no programa, mas no meu usuário. Então, a minha hipótese é melhorar a interface do meu programa e adequá-lo de acordo com a necessidade do meu usuário. Está ficando claro para vocês? Para mim está muito claro. E às vezes o problema não está no programa, mas naquele que está usando o programa. E não é da sua área. É claro que muitos que vão fazer uma visita, ou que vão fazer o estágio em uma multinacional, ou uma empresa de grande porte, que tem funcionários da área, ok, é mais fácil. Mas vamos imaginar que a maioria hoje faz estágio, ou visita as empresas, ou vai trabalhar em empresas de pequeno e de médio porte. Que o cara, ele mexe com a programação, mas também ele é gerente, ele é subgerente, ele é coordenador. Então, é adequar o problema às necessidades. Por isso que o teórico, ele é bom até um ponto. O teórico não conhece a realidade prática do usuário. Então, é essa interface que cabe a você, que vai analisar os programas e vai também desenvolver quando necessário. Então, às vezes, não é o programa que precisa de ajuda, mas é o usuário que precisa de ajuda. Então, claro, estou dando alguns exemplos, mas eu quero que vocês entendam que você, como pesquisador, tem que ter o olhar mais claro para a pesquisa e muito mais para o problema. Então, quando você cria-se um cenário para você, portfólio, por exemplo, né? Criar deixa eu pensar, vai digitalizar uma biblioteca e tornar mais viável o uso daquela biblioteca numa faculdade. É um problema. Como fazer isso? Né? Quantos usuários vai ter? Qual vai ser a demanda? São pesquisas que você tem que realizar. Isso é pesquisa. Ou é de campo, ou é bibliográfica, ou é pesquisa direcionada, não interessa. Você tem que pesquisar e adequar às suas necessidades. Ok? Vamos voltar aqui para o quadro? Olha só, para que essas hipóteses tenham fundamento, você tem que ter algum objetivo a ser alcançado. Qual é o objetivo? É resolver o problema. É óbvio que tem que resolver o problema. E para isso tem que ter uma justificativa.
O que é a justificativa? A justificativa é por que eu estou fazendo esse problema, essa pesquisa, com esse objetivo. Se você tem um problema, ok, tem objetivos, ok, mas não consegue justificar por que eu estou fazendo isso. Lembrando, porque o professor mandou não é justificativa. Tem que estar claro na sua cabeça que a construção de um projeto, portfólio, TCC, não importa o nome que você tenha, esse projeto, essa intenção tem que ser clara para você em primeiro lugar. Se não for clara para você, não vai ser para outra pessoa que vai ler, que vai avaliar o seu trabalho. Então eu tenho que ter bem claro qual é o meu objeto de pesquisa, qual é o meu problema, quais são as possíveis soluções, como eu vou buscar solucionar aquele problema e as justificativas que eu tenho para fazer aquele projeto, aquela pesquisa, aquela análise, aquele desenvolvimento de sistemas. Se você, pesquisador, não tiver isso na sua cabeça muito claro, não vai ser o outro que vai ter isso na cabeça claro. Conseguem perceber que depende muito mais de vocês do que do outro, do seu lado? É por isso que se você não tiver claro isso, o outro também não vai ter a mínima noção do que está fazendo. Você não vai conseguir transpor isso para o papel. Não consegue explicar isso para o cara. Porque imagine se fosse uma avaliação oral. Qual é o seu problema? Ah, é X, X, X. Por que você quer fazer isso? Ah, porque é legal. Ah, porque o professor mandou. Ah, porque está no portfólio. Não, você tem que ter uma justificativa clara, pontual. Imagina se você é uma empresa de grande porte que pede para você fazer uma troca de software, que vai custar uma paulada. Por que vai trocar isso aí? Ah, porque o outro é mais novo. É mais caro, né? Tem que ter uma justificativa clara, porque você está mexendo com uma coisa muito grande. Se você não consegue ter isso na sua mente claro, né, você não consegue convencer as outras pessoas se você não se convence. Ok? Vamos voltar aqui então? Falamos então do elemento chamado de introdução, mas tem outros elementos também que compõem o textual. O referencial teórico, que vai dar subsídio à sua pesquisa. O que é o subsídio? É a base. É aquilo que vai compor todo o seu aparato intelectual. É o artigo, o livro, a aula, isso tudo é o referencial teórico. A metodologia a ser utilizada é o quê? É o famoso como. Como eu vou realizar isso? E com uma bela interrogação. Aqui eu tenho um problema, eu tenho uma ideia de como resolver. A metodologia é como. Eu tenho que reconstruir o programa, eu tenho que adaptar o programa, eu tenho que pensar no problema e propor uma solução. Eu vou fazer o quê? Vou pegar um programa que já existe e vou melhorá-lo, vou adaptá-lo, vou fazer uma coisa do zero. Beleza. Como eu vou fazer isso? Eu vou usar que sistema? Que linguagem? Que código? Como eu vou utilizar esse código? Né? Isso tudo é importante que vocês tenham na cabeça. Outra coisa importante também são os recursos. Vamos imaginar que a empresa quer que você faça uma reforma total no software da empresa. Aí você chega para o dono da empresa, para o gerente e fala, cara, quanto eu tenho para gastar? Tanto. E aí agora? Vai falar, então não vou fazer mais nada? Não, você tem que adaptar. Então o recurso, né? E também no recurso não é apenas a questão do dinheiro. O recurso hoje, e um dos mais importantes do mundo, é o tempo. Eu quero fazer uma adequação total numa empresa, mas eu quero para amanhã. Não vai dar conta. Eu tenho que ter ciência também que o tempo e o dinheiro são duas coisas que nesse mundo hoje, ainda mais esse mundo da informática, esse mundo digital, são coisas que são cada vez mais escassas. Porque a tecnologia muda todo dia e uma empresa, para se manter atualizada, tem que ter gasto. E nem todas as empresas hoje têm fôlego para gastar em melhorias. Então você tem que fazer também essa mediação. E não é fácil. Adaptação. Saber tirar leite de pedra. É isso que as empresas querem hoje.
Um profissional que consiga adaptar-se de acordo com a necessidade. Olha, gente, hoje tem orçamento. Beleza, vamos fazer. Amanhã nós não temos mais orçamento. O que a gente vai fazer? Cruzar os braços e ir para casa? Não. É o profissional que nós chamamos de proativo. Aquele que vai, que propõe, aquele que busca o problema. E não aquele que foge do problema. Ok? E o cronograma, né? Que é justamente adequar o recurso com o tempo de execução. Bem, eu posso fazer isso, mas em tanto tempo. E aí você vai criar etapas. Em um trabalho acadêmico, é a mesma coisa. Eu tenho que me organizar. Ah, mas vem cá, o portfólio é para daqui a 2 anos. Então, daqui a 2 anos eu começo a trabalhar. Não, se é para daqui a 2 anos, vamos nos organizar agora. Ah, eu não sei qual que é o portfólio daqui a 2 anos, mas eu sei as leituras que eu vou fazer. Eu consigo já realizar as leituras, anotações, né, fichamentos, que são elementos que vão dar subsídio ao seu trabalho. É fácil? Não é fácil, novamente. Precisa gastar tempo, precisa ter vontade. Gente, e o mais importante, precisa gostar. Se você não gosta, como é que vai virar um fardo? Vai chegar daqui a um pouco, você está assim, o relógio, nossa, não acaba essa aula, meu Deus do céu, eu quero ir embora. Eu sei que é mentira, você quer ficar aí. Até porque, se eu fosse você, né, eu queria ficar. É importante. Nossa, imagina ter aula comigo, que coisa mais gostosa do mundo. Eu teria aula comigo, o maior prazer. Eu me ouvir falar é uma coisa muito gostosa. Às vezes eu chego na minha casa, eu ligo a teleaula que eu dei e fico ouvindo, assim, como um mantra. Tô brincando, tá bom? Não acha que isso é sério, não. Acontece o seguinte, pessoal. A pesquisa, ela é fundamental porque vocês, enquanto pesquisadores, têm que gostar do que fazem. Se não gostar do que faz, o que vai ser? Né? Vai virar um fardo ir para a faculdade? Vai virar um fardo ir para o trabalho? Gente, quer coisa pior do que ir para um lugar que você não gosta? É muito difícil. Então, eu tenho que gostar. Eu não gosto, troca de área. Vai procurar uma coisa que te dê prazer. Dá prazer isso aqui? Pessoal, fica, estude, se aprofunde. Porque é uma área muito legal hoje em dia. É uma área que tem uma necessidade muito grande de bons profissionais. E não de profissionais. Profissionais, o mundo hoje está cheio. Bons profissionais hoje são raros e são contratados a peso de ouro. Mas o que transforma um cara que é um profissional em um bom profissional? Essa diferença. É o que faz além, é o proativo, é aquele que busca melhorias, aquele que propõe soluções e não só aponta problemas. Para apontar problemas, está cheio hoje. Ah, isso aqui está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Mas o que faz para melhorar? Essa é a diferença entre o bom profissional e o profissional. Eu não sou pago para isso. Ok, outro vai e faz. É claro que muitas vezes esse mundo dos negócios aí não é uma coisa muito tranquila. Mas a profissão sua, ela é uma profissão muito interessante, muito inovadora e também é uma demanda muito grande por profissionais muito bem qualificados. As empresas precisam de vocês. Então, vocês também têm que fazer parte de vocês, se aperfeiçoar todo santo dia. Ok? Vamos continuar aqui também? Falamos então dos elementos pré-textuais, dos elementos textuais e agora os elementos chamados pós-textuais, ou seja, aqueles elementos que vão depois do texto. Eles são compostos por as referências bibliográficas, que são tudo aquilo que você teve contato, livro, né, artigos científicos, sites que são importantes para a sua pesquisa. Basicamente, esses 3 elementos, além de outros, claro, mas esses são os mais utilizados. Eles são fundamentais e obrigatórios em qualquer análise científica. Se hoje você pega um artigo que não tiver referência, pode jogar fora. Se você pega um site hoje que não tem assinatura de quem escreveu aquela notícia, larga também e para de ler. Porque a partir do momento que a pessoa coloca um texto na internet e não assina, é porque não pode ser confiável. A partir do momento que o cara não tem autoria, não confie. Então, as referências são obrigatórias também. Ah, o texto tem 1 página. Não interessa, tem que ter a referência. Agora, esses elementos aqui, eles são opcionais.
o glossário, que seriam termos de significados de palavras que você acha importante. Para a área de vocês, talvez seja importante alguma coisa muito específica. Os apêndices e anexos. Qual é a diferença? Um apêndice é um texto seu. Eu fiz algum texto lá, por exemplo, eu acho que no final do texto faltou alguma coisa. Eu coloco no apêndice. Não vai contar páginas, mas ele é importante para a pesquisa. É um texto que você tem, que você escreveu. O anexo é um texto que não é seu. Um exemplo de anexo. Eu estou no meu trabalho, eu citei uma lei de responsabilidade. E eu cito um artigo da lei, do meu texto, no meu elemento textual. Lá no meu anexo, eu acho, olha, eu citei um artigo só, mas eu acho importante colocar todos os artigos. Então eu pego os artigos inteiros, que não são meus, e coloco como anexo. Então eu estou anexando uma outra coisa que não pertence a mim. Então isso é a diferença entre o apêndice é seu, lembra, apêndice é seu, e anexo não é seu, não lhe pertence. Mas você coloca depois da referência bibliográfica, ok? Agora eu vou dar uma pausa, tomar uma aguinha, e vocês, se tiverem perguntas, podem enviar para a gente aí e nós já voltamos.
Voltamos então e vamos para os questionários. O Moarama fala o seguinte: se no trabalho existir uma pesquisa de campo a ser realizada como um questionário, este questionário deve ficar no anexo ou no apêndice? Duas coisas, Moarama. Primeiro, se o questionário for seu, então ele é apêndice. Mas se você acha que se o questionário for importantíssimo, né, e pelo jeito, pelo exemplo que você deu, ele é importante, ele fica no seu texto mesmo, tá? No meio do seu desenvolvimento, ok? Por quê? Porque ele é parte fundamental da pesquisa, ok? Mas se não fosse parte fundamental da pesquisa, ele seria um elemento, então, chamado de apêndice, anexo quando não é seu, beleza? Viçosa pergunta: resultados e conclusões fazem parte textual? Fazem, é texto, você escreveu, ok? É só os elementos pré-textuais e pós-textuais que não são contabilizados. E Itapetinga, o glossário conta página? O glossário não conta página. Tem que estar no sumário? Tem que estar no sumário, ok? Por que não? Porque ele não é um elemento textual, o glossário, tá? Ele não faz parte da pesquisa. Está lá na pesquisa, mas não conta a página. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês ali, como você vai numerar essas páginas aí, ok? Bem, tiramos as perguntas aqui agora, as dúvidas de vocês, e agora vai ter um pequeno vídeo que fala de um tema, acho que muito importante para a gente, que é a questão da paciência. É ter a paciência para pesquisa, é saber como pesquisar e, às vezes, né, como no primeiro vídeo, olhar o problema e ver uma solução, e também ter calma quando for preciso. Ó, dá uma parada, respira, tá? Começa de novo, porque a pesquisa nunca sempre dá certo. Às vezes também ela é composta por erros, até acertar, ok? Veja esse vídeo então e nós já voltamos. Τι είναι αυτό? Ένα σφουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σφουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας?
Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Voltamos então e vocês viram como é importante a paciência. E a paciência para tudo. Para saber a hora de fazer, saber a hora também de parar e começar de novo, tá? Humildade para saber as duas coisas. E é difícil aprender a fazer isso. É um exercício que a cada dia você está se reciclando, renovando. Então, quando você tem uma pesquisa para ser feita, você também está atento a essas questões, né? Sabendo cada uma a sua função. Estou pesquisando uma coisa e eu percebo, olha, aqui está difícil, eu não consigo material para fazer pesquisa. Então, paciência para poder trocar e fazer outra coisa, né? E a humildade também, falar, olha, eu não sei fazer isso, eu vou fazer uma coisa que eu sei. Então, essas questões aí são justamente uma coisa que é importante que o pesquisador tenha na cabeça claro, ok? Vamos para o slide aqui, então, falando de elementos mais práticos da nossa pesquisa. Olha só. Quando você pegar um trabalho de pesquisa, você tem que estar na sua cabeça justamente que esse elemento ele deve ser composto por alguns indícios. Primeiro, papel branco. Parece uma bobeira, né? Por que papel branco? A ABNT rege que os trabalhos têm que ser em papel branco, impresso na cor preta. Ah, mas eu quero fazer o papel Verger, gramatura 180, colorido. Posso? Não, não pode. Porque vamos pensar, se a ideia é padronizar, temos que deixar o mais simples possível. E simples não quer dizer mal feito, pessoal. Simples quer dizer aquilo que todo mundo tem. Lembra que eu falei no começo da aula? Todos os trabalhos acadêmicos têm a mesma fórmula. Todos os trabalhos acadêmicos têm as mesmas características, então a ideia é padronizar e não diferenciar. Então é papel branco em uma folha tamanho A4. O que é a folha A4? É a folha, né, 21 centímetros por 29 centímetros. Existem outros tamanhos, ofício 2, tamanho carta e por aí vai. Mas o padrão da ABNT é o tamanho A4, ok? Deve ser digitado, né, ou datilografado, para aqueles que ainda o praticam, a datilografia, no anverso. O que é o anverso? É o contrário do verso. É a parte da frente da folha. Ou seja, em um trabalho acadêmico, eu nunca posso imprimir nos dois lados da folha. Ah, eu quero economizar papel. Infelizmente, não se pode imprimir nos dois lados da folha. Ok? Isso é uma regra da ABNT. A impressão toda, né, em cor preta. As únicas exceções para o uso das cores são para as ilustrações.
fotografia, gráfico, tabela. Aí você pode usar algumas cores, certo? Tirando isso, é sempre papel branco em uma folha, papel branco impresso na cor preta, ok? Vamos para o próximo slide aqui, falando um pouquinho das fontes. Nós temos então o papel, né, a estética toda redesenhada, a fonte utilizada, sempre tamanho 12, tá? E aí eu sugiro para vocês ou a fonte chamada Arial ou a fonte chamada Times. A Times New Roman. São essas duas, eu prefiro sempre Arial, mas as duas são utilizadas. Ah, eu posso usar uma outra fonte? Não, você não pode usar uma outra fonte. Mas eu acho a fonte tal mais bonita. Você não vai usar a outra fonte. Ou é a fonte Arial ou a Times. Recomendo sempre a Arial, tá? A Times também é utilizada numa boa. Então sempre a fonte Arial, tá? E tamanho 12. Também é padrão da ABNT, ok? Então todo o seu texto tem que ser no tamanho 12. Eu uso o tamanho 10 para quê? Esse tamanho menor. A utilização de um tamanho menor, tamanho 10, ele é utilizado em 4 casos. 1. Para citações longas, que têm mais de 3 linhas e não são suas. Então você diferencia a citação longa com um tamanho menor, para indicar para o leitor que aquele texto não lhe pertence. Então eu destaco ele com uma letra tamanho 10, diferenciando da minha letra. Nas notas de rodapé, sempre também tamanho 10. O número das páginas também tem o tamanho número 10. E nas legendas das suas fotos, dos seus gráficos, das suas tabelas, sempre também eu uso o tamanho 10. O texto, tamanho 12, e esses 4 casos aqui, sempre tamanho 10. Isso aqui, pessoal, é a parte mais talvez chata do trabalho. Por quê? Porque é um padrão. Não vai mudar daqui a 20 anos. É o mesmo padrão que se tem. É chato agora, porque é novidade. É uma coisa às vezes maçante. São muitos detalhezinhos pequenininhos, né? Mas que é isso que vai diferenciar o trabalho de vocês bem feito. É uma coisa muito pequenininha aqui, mas essa composição, depois de um tempo, torna-se uma coisa natural. Você acostuma a fazer aquilo lá. Você faz aquilo lá uma coisa muito comum. E aí você consegue deixar bem claro como vai funcionando esse trabalho. Ok? Vamos voltar aqui então, pessoal. Olha só, falando mais coisas aqui. Quando eu falo de sumário, eu tenho que ter alguns detalhezinhos também. Por exemplo, entre o título e o subtítulo, eu tenho que ter um espaço de 1,5 cm, né? Então, entre esses subtítulos aqui, tem que ter um distanciamento de 1,5 cm. Também é uma regrinha da ABNT. É difícil fazer isso? Não. Vamos só lembrar, essas coisas aqui vocês conseguem fazer em alguns minutos. O próprio editor de texto, ele consegue fazer isso. Automaticamente, com um clique de botão, você consegue fazer essa separação, né? Na parte dos espaçamentos. Você não tem que fazer nada mais complicado que isso. 2, 3 botões, faz isso. Simplesmente, são regras, que depois que você aprende, você vai fazendo isso automaticamente. Próximo slide, por favor. Alguns dados também que são importantes, como a margem do teu texto. Então, eu tenho aqui a minha folha, eu tenho a margem, eu devo começar nessa margem aqui. Mas essa parte aqui é mais tranquila, né? Direita e inferior 2 centímetros e esquerda e superior 3 centímetros. Por quê? Porque os próprios editores de texto que vocês têm aí, já automaticamente têm esse padrão. Então não precisa se preocupar, né? Esse padrão aí, qualquer editor de texto hoje possui, certo? É uma coisa muito tranquila para esse processo. Vamos aqui para o próximo slide. Olha, mais importante aqui também, ó. Paginação. Todas as páginas devem ser contadas a partir da folha de rosto, do elemento pré-textual, mas elas não são numeradas. Professor,
O que significa isso? Simples. Vamos dizer, eu tenho aqui a minha folha de rosto, né? Eu tenho aqui o meu sumário e aqui começa o meu texto, o meu elemento textual. Então, o que eu tenho que fazer? Essas páginas aqui, eu vou enumerar? Não, mas eu vou contar. Essas páginas aqui, ó, então tem aqui página 1, página 2, página 3. Eu enumerei, mas eu só vou colocar número de página no primeiro elemento textual, que é a introdução. Então, aqui na minha página, eu coloco o número 4. Indica o quê? Que há 3 páginas existentes antes, mas elas não vão ser numeradas. Então, a minha folha de rosto não é numerada. O meu sumário não é numerado, mas eu vou contar. Então, na minha introdução, que é a primeira parte do meu elemento textual, eu vou somar tudo isso. Se eu tivesse aqui 7 folhas, contracapa, capa, folha de rosto, sumário, glossário, eu contaria todas elas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A primeira página que eu vou colocar o número é o elemento textual. Então aqui eu coloco página 8. Por quê? Tem 7 páginas anteriores. Ah, eu tenho só a folha de rosto e sumário. 1, 2. Então tá. O meu elemento textual, que é a introdução, eu começo a contar página 3. Não tem segredo nenhum. Ok? A numeração aparece na primeira folha textual, ou seja, na introdução e termina no final do trabalho em algarismos romanos, a 2 centímetros da borda direita superior, tamanho 10. Também uma coisa bem simples, tá? Continuando aqui. Já o texto, ele tem que ter um espaçamento de 1,5 cm, justificado, né? Também é só um clicar de botão que você justifica seu texto. Tem alinhamento à esquerda, centralizado, alinhamento à direita e justificado. Um simples botão resolve o problema. Entre linhas, o espaçamento de uma linha a outra, padrão também, 1,5 cm. Geralmente os padrões eles são de 1 cm, ou também chamado de espaçamento simples. Vocês colocam sempre no 1,5. Antes e depois do título das sessões, 2 entrelinhas, ou seja, entre o objetivo, por exemplo, aqui, e o seu texto, tem que ter 3 centímetros de distância. Também um simples botão, vocês resolvem o processo. Nos indicativos de sessões, né, título sempre alinhado à esquerda e separado por espaço. Então, a introdução, ele vai ficar sempre à esquerda da folha. Começa a introdução aqui. Sempre o título, tá? Sempre à esquerda da folha. Próximo. Já os títulos que não têm números, por exemplo, listas de ilustração, abreviaturas, símbolos, sumário, referência, glossário, apêndices e anexos, eles são sempre centralizados, ou seja, no meio da folha. É uma coisa bem simples. Tem numeração? Vai à esquerda. Não tem numeração? Vai no centro do texto. Aqui é um modelo, tá? Então nós temos aqui uma ilustração. O que ela deve ter sempre? Um título, né? E uma fonte de onde foi retirada. Qualquer elemento que você coloque, uma tabela, um gráfico, uma fotografia, tem que ter 2 coisas fundamentais. O título dela e também a fonte de onde ela foi retirada. Quer ver um outro exemplo? Aqui uma tabela. Então, ó, tabela número 1, o título dela, Ações Setoriais em Telecomunicações. Aí eu tenho a tabela e em seguida a fonte. Qualquer tabela que eu for criar, copiar, transcrever, eu tenho que ter uma origem, né? Portanto, um nome. E também eu tenho que ter aí uma fonte. A mesma coisa acontece aqui, ó, as referências do projeto. Tem que ter alguns elementos. Quer ver? Vamos para o próximo slide, já tem um exemplo mais fácil aqui, ó. A regra, pessoal, ela é tranquila. Vocês vão pegar essa fórmula aqui e essa fórmula aqui e simplesmente substituir pelo título original do seu livro. Então, ó, se eu pegar um livro, eu tenho sobrenome, todo em maiúsculo, vírgula, nome da pessoa e ponto.
o título do livro em negrito. Eu devo colocar a cidade onde foi publicado o livro, a editora e o ano. Para a referência de artigo é a mesma coisa, com a diferença, eu coloco o título do artigo em, ou seja, o meu artigo está dentro de alguma outra coisa. Está dentro do quê? De uma revista ou de um livro. Então eu coloco o título dela, eu coloco o mês, ano, volume, número, página que inicia o artigo e página que termina o artigo. Professor, a minha revista não tem mês. Não coloca. Professor, a minha não tem ano. Não coloca. Agora, as páginas iniciais e as páginas finais tem que ter. Há um exemplo aqui, ó. A mesma coisa que eu falei. Aparece o sobrenome do autor, o nome, o título, tá? Em negrito. Aqui não apareceu em negrito por causa das cores, mas está em negrito. Teria que estar em negrito aqui, né? A cidade, a editora e o ano. Pronto. Você pega aquele elemento lá e substitui por outro. Professor, eu tenho um livro que tem 2 autores. O que eu faço? A mesma coisa. A única diferença é que eu coloco esse símbolo aqui para indicar que tem mais de um autor. Então eu tenho o Carlos Cunha e o Reinaldo Nishikawa. Então eu vou colocar esse exemplo aqui. Eu tenho 3 autores. Eu coloco outro aqui então. Eu coloco aqui outro símbolo e continuo normalmente. Título do meu trabalho, cidade, editora, ano, ponto final. Pessoal, vocês vão entender que esses exemplos é simplesmente substituição. Pegou aquela fórmula ali mágica, você só substitui. Outro exemplo aqui, né? Normas, uma portaria e uma norma portuguesa para referências bibliográficas. É só pegar esse exemplo aqui, né? No caso de vocês é mais tranquilo, vocês não devem usar muitas leis, mas também se tiver, o site da Unopar tem todas as suas experiências. A mesma coisa acontece por uma, sei lá, você pegou um trabalho de TCC, ou uma tese de doutorado, ou uma dissertação de mestrado, a mesma coisa. Está aqui a fórmula. Essa fórmula aqui não vai mudar, pessoal. Basta vocês segui-la. Então lá, sobrenome do autor, nome do autor, título do trabalho. Já que é um trabalho acadêmico, não é uma editora de um livro, eu vou colocar se é uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. Ponto. A cidade onde foi feito o trabalho, qual a instituição? Foi a Unopar? Beleza. Qual o ano? Pronto. Aqui também é uma fórmula que eu peguei esse exemplo aqui e substituí pelo trabalho real. Acabou. Não tem nenhum segredo. Muitos se confundem, começam a fazer do jeito que acha mais interessante, cria-se uma metodologia diferente. Não. Pega aquela fórmula e substitui. Depois de um tempo, você acostuma tanto a fazer isso que você faz naturalmente. Você já sabe quais são os elementos a ser seguidos, você já sabe os elementos que devem ser compostos e pronto. Aqui, ó, mesma coisa. Para uma revista online, o que eu faço? Está aqui, sobrenome, nome, título do artigo, qual é o periódico, o endereço eletrônico do periódico, uma coisa que é importante sempre quando for um texto virtual, né? A data de acesso. Qual foi a data que você acessou o teu trabalho? Por quê? Vocês sabem melhor que eu que os trabalhos acadêmicos saem do ar. As folhas, as páginas de internet saem fora do ar. Então, eu peguei aqui um exemplo também, né? Coloquei o nome do autor, o título da revista, Revista Eletrônica de Parapsicologia, é só um exemplo, não existe essa revista. Eu coloquei acessado no endereço, né? Também eu inventei, não existe esse link aqui, tá? Parapará.pr. Acessado em 22/1/2010, às 21h15. É só um exemplo. Tem que ter isso aqui? Tem que ter. Por quê? Porque a pesquisa, ela muda com o tempo. A pesquisa vai ganhando novos significados. Principalmente a partir de elementos que são constantes. Olha aqui. Perguntaram, né? O apêndice ou o anexo. O que é um apêndice ou o que é um anexo? O apêndice, então, é um texto ou documento elaborado pelo autor, que é acrescentado no final do trabalho após a referência. Então, o apêndice é seu, é um trabalho seu. Vamos lá para o outro, que é o anexo. O anexo são textos ou documentos que não são elaborados pelo autor do artigo. E ele é colocado após as referências e após o apêndice. Exemplo, leis,
informações adicionais do texto ou outros documentos, como fotos, documentações, comprovações de dados e por aí vai. Você vai justamente compor os elementos da pesquisa. Ou no próximo slide aqui, pessoal, é a folha de rosto que eu falei para vocês no começo da aula. Quando vocês abrirem o site da Unopar Virtual, vocês vão encontrar essa folha aqui. Simplesmente, o que vocês vão fazer? Pegar esse artigo aqui em doc e vão substituir. Então aqui aparece, aparece o nome do curso de vocês, aqui aparece o nome do autor, aqui o título do trabalho e aqui aparece, tá pequenininho, né? Mas aparece o ano e a cidade onde você está escrevendo. Ok? A aluna Lavras pergunta o seguinte: boa noite. Os alunos aqui do polo com dependência tiveram problemas quanto à data? Não? Ah, então desculpa, esse aqui era para mim, mandaram aqui, eu achei que era para mim, mas não é não. Então aqui nós temos um exemplo de como a contracapa e a capa existe. Então simplesmente o que vocês vão fazer? Pegar esses exemplos e substituir pelaquela fórmula que você já tem. Ok? Então agora a gente vai finalizar essa aula porque tem um recadinho do nosso coordenador que é muito importante, tá? Ele está aqui já louco para falar com vocês. Então só para resumir um pouquinho do que foi falado na aula de hoje. Vamos para o nosso último slide aqui. Olha só, pessoal. Lembrando, a importância desse projeto que vocês estão fazendo, só para relembrar, esse projeto é composto TCC, para aqueles que fizeram TCC, trabalho de portfólio, dissertação, doutorado, não importa. Você vai criar uma metodologia de pesquisa. Lembrando sempre, a biblioteca digital do Unopar está lá para ser utilizada, acessada, pesquisada, fuçada. Vocês têm que usar aquele espaço acadêmico, ele é importante para vocês. E a pesquisa, independente de qual for, depende única e exclusivamente de você. Ainda mais nesse sistema que nós estamos falando aqui. Então, vocês, quanto mais cedo tiverem acesso à biblioteca, usarem esse espaço para vocês, manual de aluno, manual que vocês têm do TCC, manual acadêmico, os artigos que estão lá, as teleaulas para você revisar os teus conteúdos, os artigos disponíveis lá também na biblioteca virtual, as fontes de pesquisa, contem com elas para ajudar a sua pesquisa, enche o saco, professor, temos fórum para vocês utilizarem, web aula, nós temos aí as atividades que vocês têm que fazer todo final da nossa disciplina. Então, vocês têm aí um espaço gigante de aprendizagem, mas cabe a vocês usarem e abusarem desse espaço, tá bom? Então eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado da aula, eu gostei muito, tá? Eu vou sair agora e o professor Everson vai me dar um recadinho para vocês daqui a pouquinho, tá? Um grande abraço e até um próximo encontro.